Olá! E para você que está ligado na internet, assista agora um bate-papo sobre o filme A Grande Viagem, com o diretor Alex Gabassi. Boa noite! Este é o programa da Mostra na Cultura. E hoje apresentamos a coprodução entre França e Marrocos, A Grande Viagem, de Ismael Ferruque. O diretor, como também o personagem principal do filme, é francês, de origem marroquina. E com este seu primeiro longa, ganhou o Leão do Futuro, no Festival de Veneza. Reda é um jovem que vive no sul da França e há poucas semanas do vestibular é forçado a levar seu pai a Meca, o local sagrado dos muçulmanos. Enquanto eles viajam de carro através de diferentes países, encontram pessoas de diversas culturas e, observando um ao outro, tentam desenvolver um relacionamento onde até mesmo a comunicação era impossível. E o nosso convidado desta noite é o diretor Alex Gabassi. Boa noite, Alex. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Alex. Obrigado. Bom, Alex, no filme nós temos o jovem Reda, né, que acompanha o pai saindo do sul da França, aí eles passam pela Itália, Síria, Jordânia, Turquia, enfim, vários países até chegar à Arábia Saudita, até chegar a Meca. É um belo road movie, né? É, na essência é total um filme de estrada, né? É. Nesse sentido, ele é muito rico, né? Porque ele passa por essas culturas. Na verdade, é um filme que aparentemente parece ser um filme silencioso, mas as cidades pelas quais eles passam são tão eloquentes, né? Que eu acho que o filme vai adquirindo esse diálogo também com os lugares. Né? Ele atravessa as culturas, as né? culturas por onde eles passam. Né? Exatamente. Então, ele é riquíssimo de paisagens, né? É até interessante, em dado momento, quando eles passam pela Itália, é uma hora muito interessante que isso dá conta um pouco de como a produção, às vezes, pode ser muito inteligente, apesar de modesta, né? Eles passam pela Itália, mas não param em Milão, né? E aí o filho questiona isso, por que a gente não parou em Milão? A gente estava logo ali, podia ter parado um pouquinho. Né? O pai fala, não, isso daqui não é uma viagem de turismo, vamos embora. E é muito interessante, porque essa é a hora que você fala assim, como realizador, você fica se perguntando, será que é porque eles não tinham dinheiro para filmar Milão? E aí ficou uma boa saída, porque o pai não quer que eles façam turismo, ou será que de fato ele não queria desviar a atenção da própria jornada dos dois, né? Então isso é uma coisa interessante que o filme aborda, né? Alex, você tem trabalhado nos últimos tempos, né, na série Destino São Paulo, você tem trabalhado muito com os imigrantes recentes da cidade, né? E esse filme também, né? São dois imigrantes. Você acha que ele reflete bem essa questão do imigrante, de como ele absorve a cultura do país? Eu acho muito. Na verdade, eu acho que é interessante, porque nesse filme, como o núcleo é entre pai e filho, né, 90% do tempo, então você não tem uma relação deles propriamente com a cidade. Eles saem logo, né? Então você fica entendendo através de uma história pregressa que eles contam ali, né, um para o outro. Então você fica entendendo, o que é muito bom, né? O que não é dito no filme é que fala alto, né? Claro. Mas então quando eu trabalhei com isso, acabei de trabalhar para a HBO, a coisa é mais em relação à cidade em si. Como é que o imigrante, como é que a cidade trabalha em cima dele, né? E como é que que tipo de conflitos ou o que ele traz de cultura para dentro e como é que ele tenta ali sobreviver e tal. Né? Tem um fato interessante, né? O filho é totalmente afrancesado, ele fala a língua, fala muito bem, e o pai não, né? Ele optou ele não, quer dizer, ele fala até francês, mas ele tem uma hora no filme que ele fala assim, você não sabe nem ler, né? E isso acontece muito, né? Da geração mais velha não conseguir se adaptar tanto quanto a geração mais nova, né? Isso é interessante no filme. Eu acho que a opção... São várias coisas que, quando você vê o filme, ao longo do filme, você fica se perguntando se aquilo foi natural ou foi uma escolha do diretor, né? Para tornar aquilo mais claro para a gente, né? A relação dos dois ou o conflito entre os dois, para depois crescer à medida que eles vão se aproximando, né? Então, um falar só francês e o outro falar só a língua dele, que é um dialeto árabe ali, né? Marroquino. Da mesma forma, a escolha do carro, né? Aquele carro, interessante, né? Um carro azul
uma porta amarela, né? Que é um carro que se destaca ao longo da paisagem toda, né? Isso é interessante. O próprio menino é um carro em si, né? Porque ele está sempre vestindo uma roupa mais colorida, então eles se destacam ali. Mas eu acho que essas diferenças entre os dois tornam o gap, né, maior entre os dois, né? A ponto deles irem afunilando para o final, né? Eu acho que isso é bom, é um desafio interessante do diretor. E o filme basicamente é de conflito de gerações e como que no percurso, né? Isso é bastante comum em filmes de estrada, não é? As conquistas, não é? As modificações que vão acontecendo nesse percurso. E ali a gente vê o que acontece entre pai e filho nesse percurso, né? Ele vira uma metáfora desse crescimento entre os dois, né? Acho que o pai mesmo, num momento, ele até fala, o filho sempre, o tempo todo, fica questionando, por que a gente não foi de avião para Meca? Por que eu tenho que ir de carro, cruzar metade da Europa? 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros, né? E o pai deixa isso mais ou menos claro, que na verdade isso é parte do processo que a peregrinação para Meca sugere, né? Que gera. Esse é o crescimento, né? Você sabe que esse filme, ele me lembrou em parte, que é uma coisa que eu fico sempre pensando, por que no Brasil a gente não faz tanto filme de estrada como deveria? Porque é um país imenso e cruzar diversas culturas dentro do nosso país, né? Seria interessante. Acho que lembrou o Cinema Aspirinas, de certa maneira, né? Que é um filme de estrada e também há uma diferença, um contraste entre duas culturas, né? O central, né? Do Brasil. E eu acho que é um filme até que a própria mostra já mostrou, que chamou Retorno, filme russo, que também é que é um filme, que é um pai que aparece do nada para esses filhos que não conhecem e empreendem uma viagem, né? Acho que isso que você falou é verdade, é quase um gênero em si, né? Porque é um espaço reduzido, né? E é uma convivência forçada. Porque, geralmente, pai e filho, se você tem um problema, num universo maior, você escapa da relação, você escapa do conflito. E os filmes de estrada é isso, né? Você não consegue escapar do conflito, porque eles têm que se entender os dois, né? Você tem até outros elementos que entram durante o filme, mas a relação é os dois. Esses elementos só são importantes no que se refere à relação, à reação que eles têm, diferente com cada elemento, né? É verdade. E é importante o quanto o Redá, o ator que faz o Redá, o jovem, o filho, é importante ver o quanto ele é muito carismático, né? Muito. Então, você sabe que o tempo todo, embora ele pudesse o tempo todo sair, ir embora e deixar o pai, há um respeito ali que ele tenta negar, mas ele tem, né? Que é uma coisa que então você gosta, você começa a gostar dele por conta disso, né? Dele e do pai, né? Você vai mudando de opinião sobre os personagens durante o filme, né? Conforme você vai conhecendo mais. E é interessante, o diretor, ele deu uma declaração que ele falou que ele tentou fazer um filme muito mais espiritual do que político, porque é um tema que poderia ir para um lado político, né? Totalmente, sobre a religião, né? Sobre... E você vê, a abordagem da religião, ela só é importante nessa relação, né? E ela tem um aspecto da liberdade, né? É verdade. E é interessante você falar isso, porque eles cruzaram lugares de conflitos muito acirrados ali, né? Pela Eslovênia, né? Tem aquele personagem daquela mulher, né? Parece um fantasma, aquela né? mulher que é muito interessante, porque você fica imaginando se vai haver um desfecho ou não, quem é ela, né? O que aquilo quer dizer, né? Delit, o tempo todo ali, né? Ela dizendo, eles acham que é um Fica lugar... aquele enigma, né? Fica um enigma interessante ali. E eu acho muito legal deixar em aberto e tentar entender o que aquilo gerou para ele, né? Porque gera de fato, na verdade, ela foi uma pessoa que eles tentaram ajudar o pai, né? Tentou ajudar e ele negou, né? De certa maneira, ou nega, ou tenta negar. Tem vários momentos como este no filme, né? Agora você está falando, eu estou me lembrando. Então eu acho que o filme tem esse colorido, né? Que vai sendo dado ao longo da viagem mesmo. Eu fico muito... É que não dá para a gente aqui, enfim, entregar o final do filme, mas eu fico interessado em saber como seria se não tivesse o desfecho que teve também. O desfecho é muito interessante, né? E é corajoso fazer aquilo. Torna a viagem do menino ainda mais iniciática, de certa maneira. A mudança é muito, né, maior no final e não teria volta, né? Mas eu fico imaginando se fosse o contrário.
né? Ou se não houvesse aquele desfecho, como seria? E eu acho interessante também como eles fotografaram Meca, né? Que é um lugar... muito raro imagens, né, sobre Meca durante a comemoração, não sei se é comemoração, não é? Você acha que quebra um pouco essa questão do preconceito? Porque após, né, o 11 de setembro, houve essa coisa das pessoas ficarem muito distanciadas, temerosas em relação aos muçulmanos, à religião, etc. Você acha que o filme humaniza, traz para próximo da gente? Eu acho que há dois momentos. Eu acho que é muito, que está dentro da história, muito claramente, e um outro que eu acho que o diretor foi lá e falou, essa é uma cena importante para tirar esse estigma da religião. A primeira eu acho que é por conta do encontro que eles têm com outros peregrinos naquele momento no deserto, em que você tem pessoas de outras nacionalidades, outros países e tal, e há uma espécie de amizade ali mútua, há uma ajuda mútua entre eles e tal, e há um carinho entre essas pessoas que eu acho que é muito interessante. Você vê dentro como é. Porque sempre quando você fala em Meca, você vê aquela peregrinação gigante de pessoas que não têm rosto, né? É só um bolo de gente. E quando você vê o rosto ali, pessoas muito interessantes, falando, conversando e dividindo o pão, acho que isso passa para a gente inconscientemente, para assim, que interessante essa cultura, que eu não conhecia. E um outro momento é quando o menino, de fato, fala para o pai, não existe perdão na sua religião? Que ele questiona, né? No momento e provoca uma mudança no pai, pai, né? Provoca uma mudança na hora. Claro. O pai para ali, eles estavam praticamente, né? Eles iam, os caminhos iam partir. É um momento de ruptura interessante. É um momento de ruptura no filme interessante. Então, ali, eu acho que cresce para nós, a gente tem um segundo olhar. Opa, peraí, será que eu estou olhando essa religião da maneira como eu deveria? Será que eu deveria dar uma chance, né? Já que eu não conheço? O diretor, ele tem uma declaração também que ele fala que ele fez esse filme para o pai, né, para a família dele e para os 97% de muçulmanos de quem o Ocidente nunca ouviu falar, né? Então, acho que é um pouco a pergunta do Cunha, né? Eu acho que ele conseguiu, né? O que você acha? Não, conseguiu totalmente. E eu acho que o que fica, eu não sei, eu tendo a pensar, não conheço a religião, né, propriamente, assim, da forma como poderia, mas para tentar pensar o filme dessa outra maneira. Talvez o filme seja uma espécie de iniciação para o conhecimento da religião, e talvez ele tenha preceitos ali que são muito caros a nós, do Ocidente, né? Sei lá, a viagem, a relação com o pai, o respeito e tal, e que eu acho que deve estar lá, acho que o diretor colocou isso lá. É que a gente não sabe ler, mas acho que há coisas ali, símbolos que a gente ainda pode estudar para saber se isso é explicado para a gente depois, mais tarde, né? Para a gente conhecer, eu acho muito legal. Tá bom. Obrigada, Alex. Obrigado. Até a próxima, então. Lembramos que é possível assistir a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no Semais, o portal de conteúdo da cultura, semais.com.br/mostra. O outro recado é que às quartas os filmes são exibidos legendados e às sextas dublados ou na língua original através da tecla SAP. Fiquem agora com A Grande Viagem. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.